Esse trecho de Mateus capítulo 7, de 1 a 6, faz parte do famoso Sermão do Monte, onde Jesus Cristo ensina sobre princípios éticos e morais que transcendem as regras externas, indo diretamente ao coração. Esse sermão desafia os ouvintes a viverem de forma justa e autêntica. E aqui Jesus começa a tratar de um assunto delicado e tão atual quanto na época, o julgamento. Logo no versículo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Jesus nos apresenta um alerta bem claro. Ele nos adverte sobre o perigo de julgarmos os outros de forma leviana e superficial. Esse não julgar não significa que devemos ser cegos ou ignorar o pecado e a injustiça. Ao contrário, a ideia aqui é de evitar uma atitude de condenação hipócrita e precipitada. Quando julgamos alguém sem discernimento ou compaixão, nos colocamos numa posição de arrogância, como se estivéssemos acima do outro, esquecendo que todos estamos igualmente sujeitos ao julgamento de Deus. Jesus está nos convidando a refletir sobre a maneira com que julgamos, pois, na mesma medida que julgarmos, seremos também julgados. O versículo 2 reforça isso ao dizer: pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui Jesus coloca uma condição importante. A medida que usamos para os outros será usada para nós. É como se estivéssemos criando uma régua pessoal de julgamento que também será usada contra nós. Este é um chamado à humildade, à reflexão sincera sobre nossa postura e atitude em relação ao próximo. Somos chamados a exercitar um julgamento justo e equilibrado, pois seremos medidos da mesma forma. E por isso, somos convidados a adotar um coração de misericórdia em vez de um olhar crítico e implacável. Nos versículos 3 e 4, Jesus usa uma metáfora muito conhecida. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aqui, Jesus expõe a hipocrisia daqueles que se preocupam com os pequenos erros dos outros, enquanto ignoram suas próprias falhas maiores. Ele mostra, com uma ironia marcante, que muitas vezes estamos preocupados em corrigir o outro enquanto falhamos em nos corrigir. Essa imagem da viga e do cisco é uma metáfora poderosa que nos leva a refletir sobre o autoconhecimento. A viga simboliza uma falha grande e óbvia, enquanto o cisco representa algo pequeno. Jesus não quer que negligenciemos o erro alheio, mas ele nos orienta a primeiro olhar para nossas próprias falhas com sinceridade. Antes de querer ajudar alguém a remover um erro menor, precisamos cuidar dos problemas maiores em nós mesmos. Isso requer humildade e coragem, porque olhar para dentro de si e reconhecer os próprios erros é um processo doloroso, mas necessário. E então, no versículo 5, Jesus nos chama de hipócritas, se tentamos corrigir os outros sem antes corrigirmos a nós mesmos. Ele diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É interessante notar que Jesus não está dizendo para ignorarmos os erros dos outros. Ele está dizendo para corrigirmos os nossos primeiro. Somente quando lidamos com nossas falhas, podemos ajudar o outro de forma genuína, sem arrogância ou hipocrisia. Aqui, Jesus nos ensina que a verdadeira correção vem de um coração que passou pela humildade da autoavaliação e do arrependimento. Por fim, no versículo 6, Jesus muda o tom da mensagem com uma orientação enigmática. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Este versículo parece, à primeira vista, um pouco fora de contexto, mas está conectado com o tema do discernimento. Ele nos alerta sobre a importância de saber onde e como compartilhar a mensagem do Evangelho. No trecho de Mateus capítulo 7, de 7 a 12, Jesus continua seu ensino no Sermão do Monte, apresentando lições que são como chaves para uma vida espiritual saudável e plena. Ele começa com uma instrução poderosa sobre a oração e a confiança no cuidado de Deus. No versículo 7, Jesus diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Com essas palavras, ele nos convida a uma atitude de persistência e fé. Aqui, o verbo pedir traz consigo um sentido de humildade e dependência de Deus, como uma criança que sabe que precisa de algo e se volta a seu pai com confiança. O buscar vai além do simples pedir. Ele indica um desejo profundo e uma intenção de encontrar algo específico. E bater é um ato ainda mais insistente, como quem se recusa a desistir até ser atendido.
Esses três verbos, pedir, buscar e bater, representam estágios diferentes da oração e nos ensinam a perseverar, a não desistir diante das dificuldades. Jesus não está dizendo que receberemos tudo o que pedirmos de forma imediata, mas ele promete que nossa oração será ouvida e respondida. Esta é uma promessa de que Deus está atento a cada súplica e de que ele não ignora aqueles que o buscam de coração. No versículo 8, Jesus reforça esse ensinamento ao dizer: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Veja que Jesus usa a palavra todo, abrangendo todos os que de fato se achegam a Deus com fé. Não é uma questão de quem é mais santo ou mais perfeito, mas de quem tem um coração sincero e busca a Deus verdadeiramente. Essa certeza de resposta é uma garantia de que Deus não se esquiva nem se esconde de nós. Ele está disponível, acessível e ele deseja se relacionar conosco. Jesus nos lembra que o ato de buscar a Deus sempre trará fruto, ainda que às vezes a resposta não seja exatamente o que esperamos. Em seguida, nos versículos 9 a 11, Jesus usa uma ilustração bem familiar para mostrar o caráter bondoso de Deus como Pai. Ele diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Com essas perguntas retóricas, Jesus nos convida a refletir sobre a bondade e a generosidade de Deus. Ele está nos mostrando que se nós humanos, mesmo com nossas falhas e limitações, temos o desejo de dar o melhor aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito e cheio de amor, nos dará o que é bom. Essa comparação revela que Deus conhece nossas necessidades e está atento aos nossos pedidos, não para nos dar qualquer coisa, mas para nos dar coisas boas. É interessante notar que Jesus usa o exemplo do pão e do peixe, que eram alimentos básicos na época, comuns e essenciais para a sobrevivência. Ele não promete luxo ou extravagância, mas promete suprir nossas necessidades essenciais de maneira generosa. Isso reflete o caráter de Deus, que é justo e bondoso, um Pai que cuida de cada detalhe de nossa vida e nos dá exatamente aquilo que precisamos na hora certa. Aqui, Jesus está fortalecendo a fé dos seus ouvintes, lembrando-os de que o Deus a quem eles oram é um Deus acessível, bom e generoso. E então chegamos ao versículo 12, que é conhecido como a regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Este versículo é um resumo poderoso do ensino de Jesus sobre como devemos nos relacionar com o próximo. Aqui ele resume o coração da ética cristã em uma frase simples e profunda: tratar o próximo com o mesmo respeito, cuidado e dignidade que desejamos para nós. Essa regra de ouro não é um conselho qualquer. Ela reflete a essência de toda a lei dos profetas, ou seja, dos ensinamentos do Antigo Testamento. Jesus coloca essa instrução como um princípio fundamental, que guia nossas ações e nos direciona a uma vida de empatia e consideração pelo outro. Ela não é apenas uma sugestão, mas um convite a amar de maneira prática e objetiva. Dando continuidade ao sermão de Jesus, chegamos agora a um ensinamento que nos leva a refletir profundamente sobre a nossa jornada espiritual e as escolhas que fazemos ao longo dela. Nos versículos 13 e 14 de Mateus, capítulo 7, Jesus apresenta uma metáfora que se tornou bastante conhecida, mas nem sempre compreendida em sua profundidade. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, ao falar sobre essas duas portas e caminhos, está usando uma imagem simples, mas poderosa, para ilustrar a decisão fundamental que todos enfrentamos na vida. Ele apresenta a porta larga e o caminho amplo como algo tentador e fácil de seguir, onde não há muitas exigências e tudo parece mais acessível. Esse caminho largo é aquele que se adapta aos desejos do ser humano sem restrições. Aqui, a pessoa faz escolhas que seguem o fluxo da maioria, que não exigem compromisso com os princípios de Deus, mas que levam, como Jesus alerta, à perdição. Quando Jesus fala da porta estreita e do caminho apertado, ele nos convida a uma rota de vida diferente, que exige disciplina, renúncia e um compromisso sincero com a verdade de Deus. Essa porta estreita não significa apenas uma entrada, mas simboliza o próprio caminho de fé, que nos desafia a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo,
mesmo quando isso nos coloca em oposição ao mundo ao nosso redor. Esse caminho estreito nos convida a uma vida de santidade, obediência e propósito, que pode parecer difícil, mas que é o único caminho que leva à verdadeira vida, a vida em plenitude com Deus. A expressão "são poucos os que a encontram" destaca um ponto importante. A caminhada com Deus nem sempre é popular. Muitos buscam um caminho mais fácil, sem sacrifícios ou responsabilidades, e é por isso que o caminho da perdição parece mais cheio. Mas o chamado de Jesus é claro: não sigamos a multidão. Busquemos o caminho que ele nos mostra, mesmo que seja solitário, mesmo que seja desafiador. Seguindo o ensino de Jesus no Sermão do Monte, vemos que ele agora se volta para uma advertência essencial sobre a presença de falsos profetas. No versículo 15, Jesus nos alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É uma imagem forte e bem visual, não é? Esses falsos profetas aparecem de forma aparentemente inofensiva, vestidos como ovelhas, mas sua verdadeira natureza é predatória e perigosa. Jesus nos ensina que esses líderes espirituais podem se infiltrar no meio do povo de Deus, usando uma aparência piedosa e atraente, mas com intenções egoístas e destrutivas. Esse alerta de Jesus é extremamente relevante para os dias atuais. Pois, assim como na época, hoje também existem aqueles que, movidos por interesses pessoais, querem enganar e explorar os outros. Eles não estão ali para guiar o rebanho de Deus, mas para devorar. Essa figura do lobo em pele de ovelha nos chama a atenção para a importância do discernimento espiritual. Precisamos ser cuidadosos e examinar, à luz da palavra de Deus, aqueles que dizem falar em nome de Deus. Nos versículos 16 e 17, Jesus nos ensina como identificar esses falsos profetas. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Jesus usa a imagem da árvore e dos frutos para ilustrar que a verdadeira natureza de uma pessoa, especialmente daqueles que se dizem líderes espirituais, será revelada pelas suas ações e pelo impacto de sua vida e ensinamentos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Esse é um princípio muito claro. Se a essência de uma pessoa está corrompida, isso inevitavelmente será revelado em seus frutos. Aqui, os frutos representam o caráter, as ações e a influência que a pessoa exerce sobre os outros. Jesus está nos dizendo que, mesmo que alguém possa fingir ser piedoso por um tempo, os seus frutos, com o passar do tempo, revelam a verdade. Se o fruto é de egoísmo, engano ou ganância, logo se torna evidente que o coração dessa pessoa não está enraizado em Deus. Em contraste, os verdadeiros servos de Deus produzem frutos de amor, justiça, bondade e humildade, evidenciando o Espírito Santo agindo em suas vidas. O versículo 18 continua reforçando: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. É uma afirmação simples e direta, mas profunda. Jesus quer que compreendamos que não há como uma árvore saudável produzir frutos que sejam prejudiciais, da mesma forma que uma árvore doente não tem como dar bons frutos. Essa é uma regra espiritual infalível que nos ajuda a discernir com clareza quem são aqueles que realmente andam com Deus e quem são os que apenas aparentam isso. E para encerrar esse trecho, Jesus os conclui no versículo 19 e 20 com uma declaração solene: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Esse cortar e lançar ao fogo aponta para o juízo final, para o momento em que Deus trará à tona toda a verdade e julgará cada pessoa por suas obras. Jesus não deixa espaço para dúvida. Ele nos ensina que os falsos profetas, por mais que tentem disfarçar, serão eventualmente expostos e enfrentarão as consequências de seus atos. Aqui, Jesus nos chama não apenas a identificar os falsos líderes, mas também a refletir sobre nossa própria vida, sobre os frutos que estamos produzindo. Afinal, assim como os líderes são conhecidos pelos seus frutos, nós, como seguidores de Cristo, também somos reconhecidos pelo tipo de fruto que nossa vida gera. A advertência de Jesus é um chamado para viver em integridade, firmados na verdade e na justiça que ele ensina. Chegamos a um trecho de extrema seriedade nas palavras de Jesus, onde ele aborda uma das questões mais profundas e desafiadoras para a vida cristã: a diferença entre a aparência externa e a verdadeira relação com Deus. No versículo 21, Jesus começa afirmando:
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, ele nos dá um dos princípios mais claros sobre a autenticidade da fé. Não basta apenas falar, mas é preciso viver conforme a vontade de Deus. A expressão Senhor, Senhor é uma maneira de intensificar a invocação, como se fosse um grito de urgência ou de reconhecimento da autoridade. Contudo, Jesus revela que a mera palavra, a simples confissão de que Ele é Senhor, não é suficiente para garantir a entrada no reino dos céus. Não se trata de uma questão de fala, mas de prática. Ele nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que se limita a palavras, mas aquela que se reflete em ações concretas que correspondem à vontade de Deus. O que Jesus está chamando nossa atenção é para o fato de que o reino dos céus não será alcançado por uma simples profissão de fé verbal, mas pela obediência real e prática à vontade de Deus. Nos versículos 22 e 23, Jesus prossegue dizendo: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Estas palavras são duras, mas extremamente significativas. Aqui, Jesus descreve pessoas que aparentemente realizaram grandes feitos em seu nome. Pregaram, expulsaram demônios e realizaram milagres. Contudo, apesar dessas atividades externas impressionantes, Jesus lhes responde com um nunca os conheci. Isso é um alerta sério para todos nós. Esses versículos revelam um paradoxo profundo. Há pessoas que, mesmo envolvidas em ministérios poderosos e em manifestações de autoridade espiritual, podem, na verdade, estar distantes de Deus. O que parece ser o fruto do Espírito em muitas situações pode, na verdade, ser uma fachada vazia de verdadeira comunhão com Deus. Jesus não se importa apenas com as obras que realizamos, mas com a profundidade do nosso relacionamento com Ele, com a pureza de nosso coração. A questão que ele coloca é de intimidade e de comunhão genuína. O conhecer de Jesus aqui não é uma simples questão de reconhecimento. Trata-se de um relacionamento pessoal e profundo, algo que vai além das ações externas e se refere a uma transformação interior. Jesus se refere a essas pessoas como vocês que praticam o mal. Mesmo realizando atos extraordinários em nome dele, o fato de não praticarem a vontade de Deus, o fato de não viverem em uma relação de santidade e pureza, os coloca na categoria de praticantes do mal. Esse é um aspecto crucial do Evangelho. As obras externas podem ser impressionantes, mas se não refletirem uma verdadeira transformação interna, se não forem frutos de um coração renovado pela graça de Deus, elas não têm valor diante do Senhor. A verdadeira mudança que Jesus espera não é uma mudança nas ações isoladas, mas uma transformação na natureza da pessoa, que passa a refletir a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Esses versículos nos confrontam de maneira intensa. Eles nos ensinam que a nossa fé cristã não pode ser medida apenas pelas coisas que fazemos em nome de Deus, mas pela profundidade do nosso compromisso com Ele. O reino dos céus não será alcançado por realizações grandiosas ou pelo status que alcançamos diante dos outros, mas pela obediência sincera e pela transformação que vem de um relacionamento real com Cristo. Continuando no ensino profundo de Jesus, chegamos ao encerramento do Sermão do Monte, onde ele nos apresenta uma parábola prática e marcante, uma ilustração sobre construir a vida de acordo com seus ensinamentos. Nos versículos 24 e 25, Jesus diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Com essa parábola, Jesus compara o ouvinte que não apenas escuta, mas também pratica suas palavras, a alguém que constrói sua casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. Ele usa uma linguagem que nos remete à solidez e à segurança, uma casa que, apesar das adversidades, permanece firme. A rocha aqui simboliza o próprio Jesus e seus ensinamentos. Quem edifica a vida sobre ele e sobre a obediência ao que ele ensinou, está construindo uma vida que resiste aos embates. É como se ele estivesse dizendo: o que eu ensinei é o alicerce seguro, é algo que não se abala. Essa casa sobre a rocha é uma metáfora de uma vida enraizada na palavra de Deus, que não cede diante das dificuldades.
No versículo 26, Jesus faz o contraste. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Essa imagem é oposta à primeira. Enquanto a rocha representa estabilidade e segurança, a areia simboliza instabilidade e fragilidade. Construir uma casa sobre a areia é uma atitude imprudente, pois apesar de aparentemente estar de pé, a estrutura não tem resistência. A casa pode até parecer bonita externamente, mas não possui fundamentos seguros. O ouvinte que escuta a palavra e não a pratica é comparado a esse homem insensato, que investe em algo passageiro, sem profundidade ou sustento. E então, no versículo 27, Jesus descreve o resultado. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aqui, a tempestade é uma representação das dificuldades e provações da vida, que inevitavelmente vêm sobre todos. A diferença é que a casa sobre a rocha, firmada na prática da palavra de Deus, permanece de pé, enquanto a casa construída sobre a areia, que representa a desobediência, não resiste. A grande queda que Jesus menciona não é apenas uma falha temporária, mas uma ruína completa, indicando as consequências eternas de uma vida que não se firmou na obediência a Cristo. Essas palavras de Jesus são um chamado a uma vida que vai além de uma fé superficial. Ele nos desafia a edificar nossa vida em um fundamento sólido, que é Ele mesmo e seus ensinamentos. Não se trata de ouvir passivamente, mas de viver ativamente. A prática dos ensinamentos de Jesus é o que torna a vida resistente e inabalável diante das adversidades. Para finalizar, os versículos 28 e 29 nos mostram a reação das pessoas ao ensino de Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Essa reação das multidões revela que Jesus não falava apenas como um professor comum. Ele falava com autoridade, com poder, como alguém que conhecia intimamente o que estava ensinando e tinha o domínio da verdade. As palavras finais de Mateus capítulo 7 mostram o impacto profundo que o Sermão do Monte teve sobre todos que ouviam Jesus. A reação das multidões, de admiração e espanto, deixa claro que o ensino de Jesus não era como o dos mestres religiosos daquela época. Os escribas e fariseus ensinavam a lei, mas faziam isso de forma repetitiva e muitas vezes distante do coração das pessoas. Eles falavam sobre o que estava escrito, mas não transmitiam a essência, o verdadeiro espírito da lei. Jesus, por outro lado, ensinava com autoridade e clareza, revelando o propósito profundo e eterno dos mandamentos de Deus. Ele não só explicava a lei, ele a vivia, ele a encarnava. A autoridade de Jesus não vinha de títulos ou de uma posição hierárquica, mas de uma relação direta com o Pai. Ele falava com a propriedade de quem é a própria verdade, de quem conhece o Pai e revela seu coração ao povo. O impacto das suas palavras ia muito além da mente, atingia o espírito e o coração. Aqueles que ouviam, tanto nos dias de Jesus quanto nós hoje, são desafiados a viver uma fé que não é apenas religiosa, mas relacional e transformadora. O Sermão do Monte, especialmente ao concluir com essa parábola da casa sobre a rocha, nos deixa com uma escolha clara: construir nossa vida em Cristo e viver em obediência aos seus ensinamentos, ou nos arriscar numa vida sem base sólida, vulnerável às tempestades que certamente virão. Ele nos chama a viver com propósito, com alicerces firmes, lembrando que as provações fazem parte da caminhada, mas que se estivermos enraizados em Cristo, poderemos permanecer firmes. Ao encerrar esse capítulo, o convite de Jesus é para que cada um de nós examine os fundamentos sobre os quais estamos construindo nossas vidas. Ele nos desafia a colocar em prática suas palavras, a viver com autenticidade e humildade e a caminhar com confiança na direção do Pai. No fim, a verdadeira segurança não está na aparência de religiosidade ou nas grandes obras que possamos fazer, mas na simplicidade de ouvir, obedecer e viver conforme a vontade de Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.